Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos começando mais um Humanizando, o nosso episódio de número 29 aqui no nosso canal Amorintos. Hoje, quarta-feira. Mentira, hoje não é quarta-feira. Mas assim, estamos gravando no sábado, mas hoje você está vendo na quarta-feira, dia 29 de maio, véspera da solenidade de Corpus Christi para os católicos, do feriadão, que eu fui descobrir esses dias que não é mais feriado, é ponto facultativo, eu não sabia. Mas aí, véspera de feriado, você está nos acompanhando, você que está de folga, você que já está num clima mais tranquilo, mais ameno aí na sua casa, você que está nos acompanhando aí. Que bom, fique conosco esse tempo, um papo muito proveitoso. Camila, boa noite. Bom dia, Boa boa tarde. noite, Otávio. Boa noite para quem nos assiste, né? Estará assistindo. Mas enfim, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa Boa dia. noite, Jana. Pois Bom dia, sim. boa tarde para quem assiste também à noite, uma boa noite. Amém. E estamos aqui fazendo, né? Gravado porque a nossa estimada convidada tem aí alguns compromissos essenciais da sua missão e vocação, então a gente foi adaptando a O que questão de veio horário. muito a calhar, né, Camila? Com certeza. Tudo é Porque pode providência, ser que tudo é nesse horário providência. que você está vendo eu esteja viajando para Curitiba. Ou pode ser que eu esteja arrumando minha mala. Então veio muito a calhar, né? O útil, unimos o útil e o agradável. E para a gente é uma alegria, né, estar fazendo isso. Camila, Com vamos certeza. fazer os nossos anúncios? Isso, por gentileza. Vamos achar os Você nossos vai. anúncios. Então, gente, Camila, vou fazer uma pergunta que eu nunca te fiz. Quem são os nossos patrocinadores? Primeira providência divina e nós mesmos. Bora lá, coloca aí esse Com primeiro licença, aí que a gente vai Janaína. falar. Sim, só um pouquinho. A gente fala dos textos personalizados Camila Ribeiro, né? Eu foco especialmente textos de noivas, mas faço para todas as ocasiões. Tem o meu contato aí, ou tu pode apontar a câmera do celular para o QR Code e você falará diretamente comigo. Eu já fiz texto para, né, batizado, primeira comunhão, crisma, enfim, casamento. E eu falo que o mais novo que eu tive aqui foi por um Dia dos Namorados. Fica a sugestão aí de um presente com, né, significado e também muito simbólico, né, que é o texto. É Isso mesmo, isso. pode fazer para velório também, se você quiser. Só Gente, ele ama agenda com o falar moço. isso todas as vezes. Vamos lá. Também, gente, nós anunciamos aqui. Então, lembrando ali, ó, terço personalizado Camila Ribeiro. Você vai ali no QR Code ou você vai no link que está aqui embaixo na descrição. E também tem o número, se você quiser anotar. Se você está achando que aquela pessoa que tem no teu lado não está rezando o terço, você anota num papel, faz um aviãozinho e joga. Vai comprar um terço. E você joga assim nela. E ali 4195167502. E o nosso próximo anúncio, Amorintos Psicoterapia, você que está pensando aí e está precisando ou pensando, porque é um momento da tua vida que pede isso, iniciar o caminho da terapia, da psicoterapia, do acompanhamento, estamos à disposição, estou à disposição para estar auxiliando você. Você pode entrar aqui no Fale Conosco, vira a câmera do teu celular aqui, eu não sei onde é que está. Não, Pra mim tá pra ali. cá. Enfim, Aqui. ali no Fale Conosco, a câmera do celular no QR Code, ou você vai clicar no link da descrição e vai falar direto comigo. Também tem um númerozinho aqui, 4197090775. Fale comigo, eu estou esperando o seu contato, beleza? Mais algum recado, Camila? Sim, o Pix lá da CNBB do Regional Sul 3. Isso. Esse aí, gente, Ótimo. né? Os nossos irmãos do Rio Grande do Sul continuam passando aí a situação muito delicada, muito complicada, e vai um bom tempo, né? Então, se você já ajudou e pode, né, fazer novamente uma ajuda, se você não ajudou, eis uma sugestão confiável para estar fazendo a sua doação e para que esteja chegando de fato naqueles que precisam. Esse é o Regional Sul 3, é aquele que cuida dos bispos do Brasil, é o que cuida, o que é responsável
pelo estado ali do Rio Grande, né? Foi um sacerdote de lá que nos passou, por isso que a gente tem também a confiança de estar divulgando. E claro, não esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal. Na descrição do vídeo tem a nossa landing page, ali dá para você estar se inscrevendo e estar nos acompanhando, entrar no Ou no QR grupo Codezinho ali do lado, ali na Janaína, ali do ladinho da Janaína, tá ali o QR Code. É só ali mesmo. Só você Excelente. virar a câmera do seu celular e tá ali, tá certo? Vamos lá, Camila? Bora lá. Então, dados os recados, pronto, chega, já deu ali as 5 minutos, misericórdia. Janaína, se apresente para quem não te conhece, da onde você é, qual é a sua profissão, seu estado de vida, conta aí as perolinhas que você tem aí contigo. Então, quero me apresentar. Eu sou a Janaína e eu sou esposa do Manuel, Manuel Paulo, e tenho 2 filhos, o Paulo e o Rafael. O Paulo tem 3 anos e o Rafael tem 1 ano e 11 meses. Os 2 pequenininhos. Esse é um motivo também, né, que os meus horários são um pouco difíceis de conciliar, né? A gravação com criança, vocês sabem que é um desafio, né? Acho que é impossível. Então daí a gente ajustou aqui o horário por conta disso. Ok. E qual é a tua situação, Janaína, pessoal, de conhecer também a tua profissão, que você está exercendo neste momento? Isso, então, eu sou fisioterapeuta, né? Sou recém-formada, me formei em dezembro agora de 2023. Camila não vê a hora de chegar a sua hora, né? Tô contando. Chega! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Então, assim, eu já tenho uns anos a mais, só pelas minhas ruguinhas aqui já dá pra ver, né? Então, eu passei 13 anos da minha vida, com a graça de Deus, né? Na vida religiosa, fui freira, né? Então, a partir dos 18 lá eu estive, né? Foi um tempo muito rico, muito mesmo, né? Sem palavras assim. E então, fazem só 6 anos que eu deixei a vida religiosa. E a partir daí, então, iniciei um namoro e depois me casei, né, com o Manuel. E tenho os 2 filhos. Se Deus quiser, teremos mais. Amém, assim seja. Você quer começar, Otávio? Bora lá. Em qual, você falou ali, em qual instituto você esteve, Janaína? Sim, é conhecido como Toca de Assis, né, Camila? Então você A pode gente dizer se que você foi. conhece de lá. Então, não, não na prática, não na teoria, mas na prática você pode dizer que você foi freira mesmo. Fui, Por como era sim. de um carisma Foi mesmo. franciscano, como era de um carisma franciscano, pode dizer que foi freira. Ah, é verdade. É verdade, porque assim o pessoal acha que toda religiosa é freira, não é? Freira é as franciscanas, por Aí. causa que é o feminino de frei. As outras são Aham. irmãs, como os religiosos são irmãos, os religiosos homens são irmãos. Se você não sabia, agora Olha está só. sabendo. Sim. Olha Eu aí, também não Jana. sabia. Exato, o feminino é por causa da ordem franciscana. Tem outras congregações, né, que tem freis, mas em suma maioria elas são ligadas ao carisma franciscano. Mas antes, né? Antes de Sim. entrar na vida religiosa, onde é que a Janaininha não combinou bem, mas onde é que a Janaininha cresceu, de onde que ela vem, como que era o começo lá, a infância, a Sim. adolescência, até entrar na vida religiosa, como que era esse começo de vida ali em relação com a família, onde morava, essas Uhum. coisas. Então, na minha primeira infância, até os 9 anos, eu morava numa cidadezinha, na verdade, um distrito chamado Campineiro do Sul, no município de Rosário do Ivaí, né? Interior mesmo, central do Paraná. Então,
foi uma vida, assim, um convívio rural, né? A gente vivia numa cidade bem pequenininha e acabava tendo bastante esse contato com a natureza ali, com os animais e tudo, né? E foi uma vida muito marcada, a minha infância, assim, o que eu destaco, né? É essa presença na igreja católica e sentir-se amada por Deus, né? Então, é claro, pelo meu pai, pela minha mãe, né? E eles que permearam tudo isso, mas me marcou muito, eu queria destacar aqui, sair da igreja quando criança, né? Então, a minha mãe, meu pai não é católico, né? Mas a minha mãe nos levava à missa e a minha tia, minha avó, sempre nos levava nos grupos de orações. E assim, é claro, uma criança pequena não sabe direito o que está acontecendo, né? Mas isso ficou tão forte, assim, marcado na minha vida, aquele sentir-se amada por Deus, né? Então, hoje isso, assim, para mim é bem importante, porque a gente sabe o quanto é difícil levar a criança na igreja, né? Então, quem tem filho pequeno, ou quem está lá, assim, às vezes até se incomoda, né? Então, é um desafio, mas é aí que Deus se manifesta, o amor dele de forma, assim, extraordinária, né? A criança está brincando, mas Deus está lá, está lá derramando bênçãos e graças, né? Então, assim, nessa minha infância ali, foi muito marcada pela renovação carismática, né, católica, e depois dos 9 anos, então, meu pai prestou um concurso e foi aprovado e veio para Londrina, né, como professor universitário. Então, daí foi sair da roça e aí, assim, mas foi muito gostoso. Londrina é uma cidade muito gostosa, acolhedora também, então não tive dificuldade, assim, na adaptação. Isso, que benção. E aqui, né, é interessante, acho que acho não, né? Já uma das convidadas nossas da semana passada também trouxe esse aspecto, né? Da importância dos pais, né, já ir despertando aqueles próximos, né? Que nem essa de uma tia e da avó, e despertando também na criança o o senso religioso, né? O sentido de ir Uhum, despertando a fé no coração da criança, né? sim. Então a E a, gente. Né, pode falar, Jana. Então, e também me lembrei aqui lá onde eu morava em Rosário, né? Era muito forte, assim, tinha um padre muito fervoroso, né? Padre Stanislau, já falecido. E assim, lá tinha a presença das irmãs na Santa Casa, não sei a congregação, que não estão mais lá. E depois foi fundada a Copiosa Redenção ali em Ponta Grossa e teve um despertar vocacional e Rosário teve muitas vocações, né? Então, assim, isso também foi muito, muito marcante, assim. A minha infância, aquela admiração, né, pela vida consagrada, pela freira, né? E então, assim, eu lembro de eu pequenininha desejando ser freira, admirava, né? Sim. E como que veio o encontro com a toca? Porque você falou Uhum. né, ali das irmãs que estavam no hospital, na Santa Casa, aí teve o boom da Copiosa Redenção, Copiosa. e aí como que apareceu a Toca de Assis nesse Uhum. meio de campo aí? Então é tão bonito porque eu até tive nos votos perpétuos na Copiosa, mas aquilo não me admirava, mas não senti que lá era meu lugar, não. Depois, aqui em Londrina, né, tinha a casa da Toca, era uma casa masculina, né, os freis. E então ali me encantou, assim, o carisma, né, aquela pobreza, aquele cuidado com os pobres de rua e aquele desejo, assim, de se desapegar de tudo, né, essa pobreza interior do Francisco de Assis, né, e a alegria, eu acho que isso marcou demais, assim, aqueles irmãos felizes, assim, com o desapego, com tudo aquilo que traz a vida consagrada, né, os votos em si, e aquilo resplandecia a alegria deles, da vivência do carisma, né. Então eu comecei a frequentar a casa e a adoração ao Santíssimo, então eu já tinha ali uma experiência com Deus, né, desde a infância.
E aí na Toca foi uma coisa muito forte, assim, foi uma atração, assim, pelo Santíssimo e pelo carisma com os pobres, né? Então eu ia muitas vezes e foi justamente ali nos meus 17 anos, né? 17. Então, quando eu estava já pensando em faculdade, em vestibular, né? Aí tinha E você prestado pensava em qual vestibular. curso? Para qual Eu curso você cheguei tinha a. prestado Aham. vestibular? Eu prestei aí para Curitiba, eu fiz a prova aqui, mas era em Curitiba, para a Federal, era engenharia florestal. Nossa, bem Engenharia aleatório. florestal. Né? Como que Deus conduz, né? Hoje a minha vida, sou fisioterapeuta. Deus, eu não sabia o que era o melhor para mim, né? E Deus me Eu conduziu hoje, prestei com vestibular para certeza. arquitetura e urbanismo. É mesmo. Mas nenhum sentido. Então, daí foi assim, uma loucura. Eu me senti chamada, né? E aí terminei o terceiro ano, fiz todo um caminho vocacional, acho que mais ou menos um ano. Daí fui admitida no instituto e aquele baque na família, né? Porque meu pai é professor universitário, dentro de casa sempre foi muito fomentado, né? O incentivo ao estudo. Meu pai era doutor, né? Então, e eu sempre fui uma boa aluna, né? E desejava ter uma carreira acadêmica, né? Então foi um choque assim para a família. E depois, daí entrei em 2004. Olha, já tem um tempinho. 2004, fui admitida na Toca, né, que é as Filhas da Pobreza, do Santíssimo Sacramento. E qual que é para ti o que mais marcou na tua experiência da vida religiosa? Eu fui muito feliz lá, muito, né? Então, assim, acho que o amor de Deus, né? O amor de Deus em poder adorar e estar ali com Ele, morar com Jesus, né? E tudo isso é muito, muito intenso, né? A vida de oração. Mas acho que ressalta, assim, né, a providência de Deus. Eu passei muito tempo lá como responsável pela parte econômica, né? E a gente vivia totalmente de doações, né? Então era o tempo todo, assim, a gente sabia todas as contas que teria que pagar durante o mês, né? Eu Mas não tinha não dinheiro. sabia, só não tinha dinheiro, né? E às vezes, assim, tinha algumas missões que realmente tinham mais benfeitores, mas a gente passava muito por essa experiência de, de crise financeira do Brasil e os benfeitores deixavam de doar, e aí você sabe fomentar essa fé na providência de Deus, né? É um abandono muito profundo, assim. Eu lembro que eu vivi em São Paulo, capital, né, como econômica, depois em Fortaleza. E em Fortaleza a gente tinha funcionários, né? Então eu tinha que, pelo amor de Deus, isso é muito forte, né? Funcionário eu não posso deixar de pagar, né? É a família dele que tem que comprar o pão, né? Então era assim, um abandono, né? Nossa, olha, não tenho o dinheiro, mas daqui 5 dias o Senhor Deus vai providenciar, porque eu tenho que pagar os funcionários. E acontecia, né? Acontecia durante anos, né? Então, assim, aquilo foi muito marcante na minha vida, assim. E hoje, como casada, né? Eu estou começando a trabalhar agora, né? Meu esposo trabalha. Então, isso, na verdade, é em qualquer estado de vida, né? Não é só lá Sim, que você vive da providência, né, que não tem um trabalho formal, com salário, mas aqui, né, Camila, a gente trabalhando, né, o leigo, né, ele também, nossa, é muito marcado pela providência de Deus, né, e isso acontece na minha vida também, né, de forma muito forte. sim, não. Nós que estamos aqui experienciando, vivendo, eu falo a providência de Deus, que nem se diz assim, faltava 5 dias para acertar ali os pagamentos funcionários ou outros, né? Coisas. Nós aqui também, eu falo, tem a providência de Deus que eu falo, quando você está atento, né, a esses sinais, chega, né, a ser constrangedor, né? No sentido de, assim, se eu não tínhamos, ele está aqui, ou não temos como organizar tal
tal coisa, e Deus vai providenciando, né? Então O canal, gente, o canal que vocês estão vendo aqui, o Amorintos, é pura providência. Dinheiro nosso mesmo, assim, no sentido, tipo, tem pouco. Não que não tenha, tem, mas, por exemplo, assim, é tudo dinheiro que a gente não tinha, precisava pôr, e aí acabou acontecendo, acabou aparecendo. É mais ou menos assim que as coisas apareceram. Por exemplo, vocês viram as propagandinhas, vocês estão vendo as logos aqui, coisa arada? As logos aqui no canto, tudo bonitinho, esse esquema de vem Otávio e muda de câmera, daí vem Otávio e deixa só a Janaína assim na tela e muda tudo olha, tá isso. bonita assim, ó. Deixa ela assim, ó. Daí a gente muda Não precisa assim, do destaque. daí a gente muda assim, a gente tá conseguindo tudo isso graças à providência. A gente precisava pagar esse site que a gente usa aqui, que é um site bem sofisticado, que tem canais de YouTube grandes que usam ele para fazer as suas transmissões. A gente precisava de um valor para pagar esse site. A gente fez uma ação entre amigos e deu exatamente esse valor. Olha O só. valor. Então, assim, ó, os microfones, eu não tinha dinheiro para comprar microfone e câmera. Aí apareceu um dinheiro, eu ganhei um presente ali final do ano em forma de dinheiro, comprei microfone e câmera. Agora, questão de emprego, por exemplo, a gente precisa, eu precisava de emprego, tudo ajustou ali, consegui um emprego aqui na minha cidade mesmo, o que possibilitou que a gente pudesse economizar mais. E agora vai vir mais equipamento. Inclusive, chegou hoje alguma coisa já lá na casa da Camila e a gente está melhorando o canal. Ou seja, essa experiência da providência que a Janaína fala, a gente não experimenta só na vida religiosa, né? A gente experimenta na nossa própria vida o tempo todo. Às vezes a gente não se dá conta, mas é pura providência muitas coisas. Isso é um convite, né, para quem nos assiste também a estar atento. Eu gostava muito de um padre lá de Anápolis, né, que aí é o meu xodó, né? Amo as irmãs da vida ativa, é meu xodó da Sacramento, né? E o padre lá que falava, para quem não conhece, dentro, né, da toca, tanto no ramo feminino como no ramo masculino, tem a vida ativa e a vida contemplativa. Tinha um padre lá que falava, né, que a providência ela é a fonte de novas graças, né? Então fica o convite também de você estar. Como que a providência está agindo na minha vida? E agradeça por isso, né? O Otávio fez um louvor aí às nossas providências desses últimos tempos, mas, né, convida você a refletir, né? Refletir e observar aonde a providência está agindo. Eu vou dizer, aonde não seria mais fácil falar onde não está, né? Que você descobrir. Mas assim, há coisas, né? Com certeza, há momentos, há movimentos que algo nos fica mais nítidos. Quer, por exemplo, que nem a Janaína trazia, né? Um salário que precisava pagar, o funcionário, o Otávio trouxe aqui que a gente falou, né, da questão do valor da plataforma para a gente poder usar e por aí vai. Tem essas coisas que nos saltam, mas se a gente for parar e contemplar, a nossa vida ela é sustentada, né, pela providência de Deus. Mas é muito importante nós termos e exercitarmos, né, a consciência, né, desta providência e aí agradecermos, né? Agradecermos. Jana, e aí eu vi, né, todo esse caminho que você falou que você agradece muito a Deus por esse tempo, né, que ele lhe permitiu estar, né, na Toca de Assis. E aí, quando você saiu, como foi esse retorno para o mundo, vamos dizer assim, para o século, né, para a vida laical? Para ti, qual que foi o maior desafio e o que te ajudou, né, a ir adaptando, enfim, iniciando essa nova vida? Eu retomo, Acho né, que enfim, iniciando. eu começaria assim um pouquinho do discernimento para a saída, né? Então acho que é muito Pode ser? difícil a saída, né? Porque a gente é encantada, atraída pelo amor de Deus. Você vai pela vida religiosa com aquela paixão, né? Por ser só de Jesus, né? E depois esse discernimento de sair, além de trazer medo, né? Medo de. Bom, com 30 anos você tem nenhuma profissão, né?
Então, a questão financeira traz medo, a questão também social, né, de interação, de com quem vou conviver, né? E lá, né, nesse processo de saída, então eu tive que fazer um discernimento, né? Será que é isso a vontade de Deus? A gente não sai à toa, né, de uma vida religiosa depois de 13 anos, né? E nem que se fosse um ano, né? Você faz um processo ali, então eu comecei a sentir, assim, a perceber que me faltava algo, né? Então, até então, eu fui para a vida religiosa para permanecer lá a vida toda, né? Mas comecei a perceber que faltava algo e através de um caminho ali com a superiora, com direção espiritual e também com a psicoterapia, eu percebi esse chamado, então, a vocação do matrimônio, né? Então, eu saí porque percebi, né, que Deus me chamava a outra vocação, né? E aí, assim, com muito medo, e teve algo muito marcante na minha vida, assim, acho que do mesmo jeito que eu senti um chamado para deixar tudo e ir para a vida religiosa, eu senti um chamado para voltar, né? Então, dentro desse discernimento, eu senti Deus falando comigo, né? Então, estava naquele desespero já, tipo assim, pronta para ir embora, com medo, querendo voltar atrás. E não, Deus me falou, não, é a sua vocação. Isso, coisas interiores, não é que eu tenho visualização de Deus, não, pelo amor de Deus. São coisas simples, né? Como a Camila disse, como a providência, né? Coisas fortes que Deus falou na minha vida, mas que me fez acreditar que realmente era a vontade dele, né? Então, aqui, voltando, foi muito difícil, os amigos, né? Então, né? A gente estava na vida religiosa, você não, nessa, voltar, né, os amigos de antes, né? Então eu tinha algumas amigas, mas voltar esse contato, elas já estavam casadas, né? Então assim, teve assim uma dificuldade desse retorno à vida social. E depois um desafio grande também foi a decisão da profissão, né? Porque eu saí de lá com o desejo de voltar a estudar, né? E daí nossa, falei, prestei letras, cheguei aqui e prestei letras. E, né, então, assim, você se encontrar aqui fora, né? Qual o caminho que Deus tem pra gente também é desafiador. Acho que eu voltei a ser aquela adolescente de 17 anos que tem que decidir a profissão, né? E então, assim, novamente, a misericórdia de Deus e a providência que foi conduzindo tudo, né? Então, tanto na vida social, né, quanto direcionando então para o estudo, para aquilo que Deus tinha para mim, né? Sim. E você falou que teu primeiro vestibular então foi para letras quando você voltou. Acho que eu Você tenho chegou a iniciar a cursar ou como que foi? Até chegar à fisioterapia. Como que foi de letras à a fisioterapia? fisioterapia. Então, acho que eu tenho um probleminha de achar de ir para o mais fácil, sabe? Então, eu vi que a concorrência era baixa. E, assim, na verdade, a gente tem muitas potencialidades, né? Então, eu já tinha feito um curso de espanhol, né? Então, eu já estava falando fluente. E daí, isso também, né? Falei, não, eu acho que é uma boa escolha. Meu pai também é doutor em linguística, né? Então eu já convivi um pouco assim com esse meio ali de letras, né? De linguística e tudo que permeia isso. E aí eu fiz vestibular, fiz a primeira fase do vestibular aqui da UEL, na pública, né? Passei, e aí eu comecei a me questionar. Nossa, mas eu gosto de cuidar de pessoas, e assim, dar aula acho que para mim vai exigir, sabe? Eu comecei a me questionar. Na verdade, acho que é o próprio Espírito Santo, né, que foi me mostrando que, nossa, acho que não é o caminho.
E só que não dava tempo mais de mudar o curso numa faculdade pública. E assim, para mim ia ser terrível fazer cursinho mais um ano, né? Então eu tinha pressa. Então foi quando eu pedi para o meu pai, na época, né? Ele então se dispôs a custear a minha faculdade particular. Aí, por isso, né? Porque eu não conseguiria, né, pagar. E não tinha feito Enem, eu não tinha feito inscrição, já tinha passado. E Eu aí acho que eu comecei a parti. fisioterapia. Sim, eu passei algo bem, bem parecido. Eu voltei ali por junho, foi? Junho, julho, foi dia 20, se não me engano, 29 de junho que eu voltei. Eu tava querendo, né, aquela coisa, querendo recomeçar, eu ainda tava mal de saúde, mas já querendo trabalhar, estudar, fazer algo da vida, né? E aí eu falei, não, eu sabia que era a área da saúde, mas não sabia o quê? Eu pensava medicina, físio e psicologia. Aí eu falei, se eu for medicina e cursinho, tá? Porque imagina, não passei tanto tempo, eu passei 5 anos, mas como eu já tinha estado na outra comunidade e tal, já fazia Uhum. 13 anos que eu tinha terminado o ensino médio, né? Então aí eu falei, Senhor, não dou conta, não. E aí, para ficar, porque eu sei que eu não vou passar de primeiro, então não é um ano de cursinho, né? Então. Pois Uhum. é. Mas é. E aí falei, não, isso. Aí eu falei, a físio não, porque eu queria naturoterapia. Para mim poder se especializar em naturoterapia, eu teria que fazer o curso de fisioterapia para depois fazer a naturoterapia. Uhum. Falei, não, já vou para psicologia direto. Faz um chá, para com isso, Natura. Faz um chá, pô. Eu vi. Eu já te. Tudo Já isso você pra sabe, fazer chá? verifica. Espera aí, meu bem. Espera aí para Tudo isso você pra ver. fazer chá? Ó, perdi uma compostura com a live ali. A Camila já tá comendo no meio da live e... Oh, não sei. Jesus. Já sabe, tô dando aqui, senão ia. Mas prosseguindo, você falou da fisioterapia e começou e tal, e tem todo o período da faculdade, que é um período que o período da faculdade é o melhor período, que a melhor hora da faculdade é quando ela acaba. Tá. A melhor parte da faculdade é a hora que ela acaba. Tá. E depois, qual que é o teu trabalho hoje? Com o que você trabalha hoje dentro da fisioterapia? O que você mais se identifica dentro da fisioterapia? E dentro da tua própria missão, dentro do que você faz, enfim. Então, logo em dezembro, né, do ano passado, para começar assim, eu e meu esposo prestamos um concurso público, né? Então daí e começou por aí. Daí em janeiro desse ano aí saiu então o resultado, a gente passou no concurso, né? Então meu marido é técnico em enfermagem e eu sou como fisioterapeuta, né? E aí de lá para cá a gente ficou nessa expectativa até que enfim agora essa semana a gente foi convocado. Então, por conta disso, né, já na expectativa de assumir um concurso, eu me dediquei então à fisioterapia domiciliar, né? Então eu tenho alguns pacientes e é muito gostoso, assim, porque daí é bem variado, né? Eu tenho um paciente idoso, é o segundo paciente idoso, tem uma senhora de meia idade, né? E daí é um caso já variado, ortopédico, de hérnia de disco, né? Então, são coisas assim, bem variadas. E a área assim que meu coração mais pulsa é a fisioterapia pélvica, né? E na fisioterapia pélvica eu tenho atendido uma mulher, né? E essa mulher ela tem dor, né? Durante o ato sexual, né? Então é algo assim que muitas pessoas desconhecem, né? Que a fisioterapia pode ajudar e resolver o problema, né? Então é algo assim que precisa ser muito divulgado, que muitas pessoas sofrem com isso e sem saber que tem tratamento, né? Então, isso eu gosto demais, assim, é muito, muito gostoso poder ajudar um casal, sabe? Poder estar também ali, assim, próximo de gestantes, né? Então, preparação para o parto,
independente se é normal ou se é uma cesárea, é tão gostoso cuidar da mulher, né? Porque tem as disfunções, as dores próprias de uma gestação, né? Então, aliviar esse tempo, né, que envolve tanta coisa assim, é bem gostoso. E eu tenho feito bastante também o pós-parto, né? Então, tem uma técnica nova, relativamente nova, né, que chama taping, que é uma bandagem elástica, né? Então, eu faço a aplicação são fitas, é uma fita especial que é elástica e ela adere então à pele e minimiza, então, acelera, né, esse processo de edema, redução de inchaço no pós-parto, e além disso, dá uma sensação de conforto, né? Porque a mulher ali no pós-parto, ela tá. Primeiro o abdômen cresceu, distendeu por conta do bebê, depois, de repente, né? Reduziu, e aí fica aquela sensação dos órgãos estar todos soltos, né? Então, alivia muito a aplicação do tape, né? Alivia esse desconforto, além de minimizar outras disfunções, né? Uhum. E hoje é isso que eu tenho feito, assim, o atendimento Eu domiciliar. conheço por kinésio taping, é a mesma coisa? Isso, é sim, é a mesma coisa. Então, Aí para quem tem não Otávio, sabe o que é, para quem não sabe o que é, quando vocês assistem um jogo de bola e do nada o jogador tá com a fita amarela, laranjada no braço, no joelho, é o tal do taping. Para quem não sabe o que é, você que nunca viu uma grávida com taping, provavelmente não vai mostrar, mas é assim, verdade. para você, ou algum atleta, Olimpíada, Pan-Americano, sobretudo nos atletas, hoje é muito, mas Sim. muito, muito comum. Você olha, ué, o que é aquele Uhum. curativo amarelo, lilás que ele tá ali? É o tal do taping que ela tá falando. Otávio, se prepara, viu? A gente teve uma live com uma doula, agora uma fisioterapeuta, tá tudo me Não, interessando. vai ser uma junta, vai ser uma junta. Não. Foi sim. Você falava Mas, aí antes foi... da live, continuando, né? Você falava, Janaína, antes da live, você comentou alguma coisa também a respeito do Billings e coisa assim. Uhum. Qual que é o teu conhecimento sobre o assunto? Você, enfim, falando um pouquinho, porque esses dias até teve uma pequena polêmica de rede social. Vocês sabem que polêmica de rede social é uma polêmica que ninguém sabe que existiu, né? Porque é polêmica de nicho. É verdade, dentro Uhum. da rede social são bolhas, né? Os perfis grandes ali de determinada pessoa ou instituição, coisa assim, são pequenas bolhas as redes sociais, né? Tem pessoas que você vai olhar no Instagram do nada, 3 milhões de seguidores, mas eu não faço ideia de quem seja. Uhum. Então, assim, a rede social é pequena bolha. E teve no doutor Ítalo Marcilli, que ele fez uma postagem esses dias que acabou gerando um pouquinho de polêmica, que ele usou a seguinte expressão: Billings é camisinha de católico. Ele usou a seguinte expressão. Lógico, como um jeito também de escandalizar, mas falar um pouco do teu conhecimento sobre isso, enfim. Uhum. Não vou entrar diretamente nessa discussão, mas vou acabar respondendo, né? Aham. Assim, o método Billis é algo maravilhoso, libertador e salva matrimônios. Começar elogiando e colocando ali as qualidades, né? Então, o método ele usa, né, através da nossa percepção da nossa própria fertilidade. Então, a mulher ela se observa, né, e ela consegue saber em qual período ela está. Período fértil, né? O período menstrual é claro, todas nós conhecemos, sabemos exatamente quando é. Mas depois o período infértil, o período fértil, né? É a fase lútea depois, que é justamente um período infértil novamente. E a partir disso, então, a mulher consegue, o casal, né? O casal consegue, então, fazer um planejamento familiar. Não, agora a gente deseja ter o ato conjugal para que sim, a gente tenha filhos. Ou não, nesse momento, nesse ciclo, né, da mulher, nós vamos espaçar uma gestação, né? Então,
o casal não está negando a vida, né? Ele está espaçando. Então, a mentalidade e a filosofia do método Billis é justamente essa, né? É diferente de um método contraceptivo, né? E o que mais? Então, assim, tudo o método Billis eu já conhecia, né? Na vida religiosa, a gente já aprendeu, né, sobre ele. E então por que usar o método Billis, né? Dentro da nossa fé católica, né? Está lá no nosso catecismo da Igreja Católica, né? Permitindo, sim, que os casais usem do conhecimento das fases férteis e fases inférteis para espaçar uma gestação, né? Então, isso consta lá no nosso catecismo, né? E aí essa polêmica, então, é justamente porque no catecismo diz que para espaçar uma gestação deve ter um motivo grave, né? Sim. E aí, então, a polêmica é essa: chamar o método Billis de camisinha porque eu estou espaçando a gestação. Mas, é assim, o que eu tenho vivido, né? E a gente acaba entrando em outros assuntos aqui para comentar. Né? Eu acho que é o casal, porque lá no catecismo não está especificando quais são os motivos graves, né? Então, quais são esses motivos? Eu acho que é algo que o casal deve decidir junto, sabe? Deve perceber e rezar e entender que precisa espaçar uma gestação, né? Então, dando como exemplo assim a minha vivência, eu me casei em 2020 e aberta à vida, mas já conhecia o método, né? O método Billis, com a intenção de ter filhos, sim, já eu estava na faculdade, estava no segundo ano da faculdade, mas com a intenção de ter filho durante esse período, né? Porque, afinal de contas, eu também, né, tenho meus 37 anos, né? E assim, mas eu queria, eu, casal, né, eu e meu esposo, gostaríamos de espaçar alguns meses, né? Nós casamos em fevereiro e logo em março eu engravidei, né? Então, com a providência de Deus, meu filho Paulo, né, que eu amo muito, que tanto me ensina, né? Mas eu também trago, como a Camila bem sabe, eu tenho uma depressão crônica, né? E essa depressão, eu usei medicamento por 9 anos, né? Tem um diagnóstico mesmo de um transtorno distímico, né? E isso já foi descoberto lá quando eu estava na vida religiosa, né? Então, assim, em meio a uma depressão, né? Você está aberta a não, né, a ter todos os filhos que o Senhor mandar, nem sempre a gente tem condições psicológicas e psíquicas, né? Então eu vivi muito isso, assim. Eu tive o meu primeiro filho, e aí, assim, a forma pela qual eu aprendi o método Billis teve falhas, né? Então eu engravidei, com 9 meses do Paulo, eu engravidei do Rafael. E a partir do segundo filho, então, eu sabia que o método Billis era científico. E aí eu, na faculdade, essa coisa toda que a gente tem, né? Se é científico, então tem que dar certo, né? Então eu falei, não, eu vou atrás de aprender com a fonte, já que eu tinha, sim, uma instrutora, mas em alguns pontos eu tinha me equivocado no uso do método, né? Então eu fui fazer a formação para instrutores. Então, agora eu estou nesse processo ainda de formação, que é um pouquinho longo, né? Estou esperando a certificação para depois atender outras mulheres, ensinar os casais, na verdade, né? Sim. A usarem o método também. Que interessante. Fui disparando, né? Não, pode mandar, pode mandar. Eu lembro que quando eu fiz o técnico de enfermagem antes de entrar na vida religiosa, né? E aí, nessa parte de saúde reprodutiva e tal, trouxeram os métodos contraceptivos e tal.
E falando da eficácia e tal, é interessante, né? Porque eles têm algo assim de ver a doença. O que que a gente previne? A gente previne doença, não previne gestação. Em sentido, né? Gestação não é uma doença. A mulher, quando está gestante, ela não está doente, né? Ela está gestando. Mas, enfim, sem falar outras coisas, né? Que muitos ali é só para evitar gravidez, nem evitar transmissão, não é preservação da saúde, enfim, da pessoa. Mas, e trouxeram a questão do método Billings. E é um ponto que eu lembro que me marcou, foi que era o único meio, o único método no qual tinha algo que os outros todos não tinham, que era a questão que fortalecia o diálogo entre o casal. Então, eu lembro que e era um contexto não cristão, né? Enfim, um curso técnico de enfermagem muito bom, pelo menos era muito bom quando eu fiz do Senac. Mas, e eu achei isso foi um ponto até que a professora ressaltou muito, né? Dessa que era o único, era exclusivo, né? E os outros a gente não via. O homem que usa camisinha, a mulher que coloca o DIU, ou que faça a vasectomia, que faça a cirurgia e pronto, né? E não, ele fortalecia muito a questão do diálogo entre o casal, né? E é Mas justamente isso, né? Então, na verdade, a gente tem até um convite do esposo fazer as anotações, né? Então, é o casal que aprende o método, né? E a esposa vai compartilhando, e aí, sim, hoje nós queremos estar aberto a gerar um filho. Que bom, né? Vamos ter um ato conjugal. Aí, essa decisão juntos, não, olha, hoje eu estou fértil, e tem as fases, nós sabemos, não é só porque por um motivo psicológico, psíquico, pode ser um motivo de saúde, né? Então, talvez a gente pode ter uma doença e naquele momento não poder ter uma gestação. E o método Billings de forma natural, né? Se a gente pensar em saúde, né? Unindo isso também, né? Ele não tem efeito colateral, né? Ele não está causando nada de mal à saúde física da mulher, né? E ele é eficaz, né? O método tem 99% de chance de eficácia, né? 99% de eficácia, é eficaz, né? Mas para isso precisa sim ter uma instrutora qualificada, precisa anotar todos os dias, né? Precisa cumprir as regras, né? Então, como todo, precisa ter uma disciplina. E que não é tão difícil assim, né? Porque afinal, quem toma uma pílula tem que tomar todo dia e lembrar dela, né? Então, assim, né? E além disso, ressaltar isso que você acabou de falar, o diálogo do casal, nossa, e como que isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. E no contexto da vida cristã, né? Estar cumprindo aquilo que é a regra da igreja, aquilo que não só por regra, mas que é o amor de Deus, né? No casamento, de ter um ato conjugal aberto, então, a união do casal e também aberto a procriação, né? É isso que o catecismo nos fala, né? E não nos fala só por uma regra, mas porque realmente isso traz vida, né? Traz vida ao casal, traz vida à família, né? sim, Então é algo libertador mesmo. com toda certeza. E na parte que você trouxe sobre, né, a questão da fisioterapia pélvica para as mulheres e tal, o que que há? Porque assim, às vezes a gente coloca na internet, né, as mulheres, o que que há de mito e de verdade? Tipo, tem muita gente ensinando exercícios, as mulheres ela pode seguir esses exercícios, ajudam de fato, não é bom passar por uma avaliação. O que você poderia falar assim para tem questão, né, de escapes, né, de xixi, enfim, mas também para a mulher que a questão da dor, enfim, no ato. Olha, eu tenho visto alguns perfis, né, de fisioterapeutas pélvicas muito seguros, né, que realmente passam aquilo que é eficaz, né, que realmente trata o problema, né. E aí, assim, eu como cristã, né, como católica, não incentivaria, por exemplo,
o que algumas incentivam a masturbação, por exemplo, né? Então, assim, na minha concepção, dá para trabalhar e tratar as disfunções sem isso, né? Então, no quesito que a gente fala, nessa questão eu discordo, né? Mas em relação a outros exercícios, né? Trazendo até, tem uso de vibradores, né? É um instrumento que é terapêutico, que não leva a mulher à excitação de forma nenhuma, mas que sim trata a disfunção, trata a dor, né? Perineal, a dor na relação, né? Então tem muitos perfis trazendo essa informação, e isso é seguro sim, os exercícios, né? Quando a gente pensa em incontinência urinária, incontinência fecal, né? Tem algumas profissionais que fazem o atendimento de forma remota, né? E que sim, é possível, né? E trata realmente. Mas é claro, eu não posso aqui desprezar, né, o contato, né, pessoal, porque a fisioterapia tem muito essa coisa, né, de tratar com as mãos, né? Então, em qualquer especialidade, seja ortopédica, ali no tratamento com o idoso, né? Esse ato de você tocar, saber e diagnosticar o problema, né, de forma mais próxima, né? E tratar a sua mão que já tem uma experiência, né? Então, muitas vezes eu vou orientar aquela mulher a fazer o exercício, né? Mas é claro, a mão do profissional talvez já é treinada, né? Talvez seja um pouquinho mais rápido. Então, eu acho que é seguro, sim. É seguro muitos perfis aí de fisioterapia pélvica. Você tem perfil, Jana, para quem quiser te conhecer um pouquinho mais, te acompanhar, você posta, compartilha um pouco ali, como que tá, como que as pessoas podem te encontrar? Então, o meu perfil está começando, né? Então, porque, né, eu sou recém-formada, depois até você iniciar, e aí eu comecei muito com a divulgação do tape, da bandagem elástica, no pós-parto, né? Então, lá, por enquanto, o que tem falando é isso. Mas eu quero trazer, assim, um pouquinho sobre incontinência urinária, sobre essa dor na relação sexual, né? Trazer outras informações, né? E eu acho que é bem legal, assim, né? Você trazer aquilo que é lícito dentro do cristianismo, né? Então, às vezes falta essa informação. Tem algumas mulheres que podem ter medo, por exemplo, de um tratamento tão íntimo, né? Por uma questão religiosa, né? Então, a gente ressaltar isso, é isso que eu quero fazer, né? Mas, assim, o meu perfil, eu quero que eu convido vocês a conhecerem, né? Mas, por enquanto, está começando. Isso, e para quem nos assiste quiser, né, entrar em contato, quiser conhecer um pouquinho mais a Janaína, vai estar, né, lá uma postagem no Instagram em colaboração, então pela postagem vocês vão conseguir chegar a ela. E qualquer coisa, só mandar uma mensagem para a gente, que a gente já ajuda vocês aí também a estar entrando em contato. Opa, peraí, eita, foi a minha? Não, voltou. Ótimo. E Jana, Acho que foi a Camila. internet da Camila. Vamos esperar ela retornar. Vamos esperar ela retornar. Mas é bem interessante, sobretudo a questão do Billings ali, só para terminar, Camila, e nós já vamos para o nosso finalzinho. É interessante porque assim, o tal do motivo grave é complexo, porque o que é grave para um pode ser um pouco menos grave, não que não haja um certo e um errado, mas o grave pode ser mais grave ou menos grave, dependendo de cada caso, assim, sabe? Então, é interessante. Mas acho que é isso, né, Camila? sim, Janaína,
Não sei se você gostaria de dar algumas últimas palavras para quem nos acompanha aqui, fazer o seu convite, o seu, né, também para que possam te acompanhar aí. Por favor, o espaço é todo seu. Então, primeiro, né, quero agradecer a vocês, né, Camila, que eu conheço de longa data. Muito obrigada pelo convite. Eu até falei com ela, acho que não estou à altura do perfil, né, do projeto de vocês, mas é muito gostoso também poder partilhar a vida, né? E Sim. também ao Otávio, muito obrigada, né? Muito Nada. obrigada por essa oportunidade, né, de estar com vocês. E até a Camila falava, né? A nossa vida é sempre permeada do amor de Deus, né? Então, mesmo que eu seja pequenininha, mas Deus é grande em mim, né? Com E certeza. então eu convido, né, todos que estão aqui, né, que possam sim ir lá no meu perfil, me conhecer, o perfil é o mesmo desde que eu abri, então tem lá os meus filhos quando nasceram, né? Tem até algumas fotos de quando eu era religiosa, né? E agora falando sim da fisioterapia e da fisioterapia pélvica, aí eu convido vocês também a irem lá. Maravilha. Tá Obrigada, certo. Janaína. Obrigado, Janaína. Eu que agradeço. Obrigada por você que nos acompanhou até aqui, né? Até mais e até o próximo Humanizando. Tchau, tchau! Tchau.